Pai do Senhor, povo. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Salmo de número 128, por favor. Salmo de número 128. Paz do Senhor para aqueles que estão em casa, conectados online conosco também, os que estão de fora. Que Deus abençoe vocês, casa de vocês, você que está no presencial. Vamos ler aqui comigo, Salmo de 128. Eu estou na NAA, mas não tem problema. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Você pode repetir comigo? Diga assim: como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, nós oramos por isso, Pai. Nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos. E queremos sim que esse temor do Senhor sempre esteja presente nos nossos corações. Abençoada é a família, abençoada é a igreja, abençoada é aquele homem, aquela mulher que teme ao Senhor. E esse temor, Pai, nós almejamos, nós queremos que isso seja vivo dentro dos nossos corações. Obrigado por essa quinta-feira, por cada pessoa que está aqui. Obrigado por aqueles que estão assistindo online. Abençoe a casa, a família de cada um. Nós queremos levantar um altar de adoração, exaltar o Teu santo nome, Pai. Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, e nós reconhecemos isso nessa noite. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos adorar. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, não, Senhor. Abraça-me.
abraça-nos, Senhor. Abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Abraça-me. Abraça-me com os teus braços, com os teus braços de amor. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, é Jesus, abraça-me, abraça-me. Jesus, com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Seus braços de amor, abraça-me, Senhor Jesus, vem nos abraçar, com seus braços de amor, vem, Senhor, e nos toca. Seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços, Jesus. Com seus braços de amor. Às vezes só o que você precisa é um abraço. Abraça. Ele te abraça nessa noite. Continua.
Sente que o Senhor envolve você com a graça dele. Sente que o Senhor envolve você com a misericórdia dele. Às vezes você acha que ele não te olha, que ele não te vê. Mas sinta-se abraçado pela misericórdia e pela graça. Sinta-se abraçado pela morte de cruz, por tudo aquilo que ele fez. Senhor, em nome de Jesus, traz a convicção de quem tu és, Jesus, aqui nessa noite, Senhor. E que o Senhor possa nos dar um abraço de conforto, um abraço de paz, um abraço de alegria, Senhor Deus Pai. Nós precisamos de alegria, nós precisamos de paz, Senhor Jesus. E nós queremos de Ti, Senhor Jesus, que o Senhor nos proporcione isso, Senhor Deus Pai, que o reconhecimento de quem Tu és, a nossa boca Te louva, Senhor Deus Pai, quando nós reconhecemos que nós, Senhor Deus Pai, somos dependentes de Ti e que nós viveremos pela fé, Senhor, em nome de Jesus. Traz esse reconhecimento ao nosso coração todos os dias, Senhor Deus Pai. E que as pequenas coisas, Senhor Deus Pai, não nos abalem, Senhor Deus Pai, igual nos abalava, Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, reconhecer quem Tu és e ter a revelação de quem Tu és todos os dias, dia após dia, Senhor Jesus. Traz isso no nosso coração, Jesus. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te engrandecemos. Nós sabemos que o Senhor virá, Senhor, e todo poder está contigo, e todo governo está contigo. Nos enche dessa convicção, Senhor Deus Pai, que a vitória já é nossa, Senhor Jesus, que nós já vencemos, Jesus, através do Teu nome, Senhor. Abraça-me, abraça-me, com Seus braços de amor. Mas às vezes sou levado pela vontade. Nós perdemos a dependência. Nós queremos dependência, nós queremos independência. Essa música fala, e quando nós estamos perto dele, nós estamos dependentes do Senhor. Mas aí, como uma criança, nós vamos crescer e achamos que as coisas já não é pela força do Senhor, mas é pela força do nosso braço. A gente acha que a gente já consegue e acha que as coisas acontecem porque a gente faz ou porque a gente é bom. Que nós possamos ser totalmente dependentes dele, queridos. É a minha busca todo dia, é essa busca pela convicção de que Jesus é que nos guarda, de que Jesus é quem cuida de nós, de que Jesus é quem cuida das nossas coisas. Se essa convicção estiver mais forte dia após dia no nosso coração, nada nos abala. Pedro tinha convicção tão grande, tão forte, ele falou assim: não, eu não quero ser crucificado, é igual ao meu Senhor, é de cabeça para baixo. Tal convicção era da revelação de quem ele tinha, de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E que nós possamos ter também, que nós possamos viver essa fé inabalável, essa fé em que a gente coloca Ele em primeiro lugar e coloca Ele na frente de todas as nossas coisas, sabendo que aquilo que acontecer vai ser da vontade dEle, sendo uma boa coisa para nós no nosso ponto de vista, ou sendo uma mal coisa para nós no nosso ponto de vista. Que nós possamos confiar em Deus mesmo nas coisas boas e mesmo nas coisas ruins, sabendo que a vitória da cruz já nos foi dada. Senhor, enche o nosso coração com essa convicção, Jesus. É isso que nós precisamos, Senhor Deus, estar convictos de quem Tu és. Nós não queremos ser, Senhor Deus Pai, apóstatas. Senhor, não queremos deixar a fé, nós queremos combater o bom combate. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Jesus. Mas às vezes sou levado
pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor. Não podemos viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, nos abraça com a tua misericórdia, Senhor. Com a convicção de quem tu és, Jesus. Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor, de amor, de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Senhor. Nos abraça, Senhor Jesus. Nós queremos estar mais perto de Ti, Jesus. Queremos estar mais perto de Ti, de quem Tu és. Senhor, nós estamos aqui para Te adorar, Senhor Jesus, para colocar o nosso coração em Ti, Jesus. Nós elevamos, Senhor Deus Pai, nosso pensamento a Ti nesse momento, Senhor. Nós elevamos, Senhor Deus Pai, nosso pensamento em adoração, Jesus. Oh Pai, Tu és o amado da nossa alma, Jesus. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Começa a contemplar Ele, falar que Ele é lindo, que Ele é santo, Jesus, Tu és. Estás assentado e os anjos te adoram, Jesus. E não há nada que se compare a Ti. Não há nada que se compare à Tua grandeza, Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que está sentado no trono. E junto com nós os anjos te adoram, e os anciãos se prostram a Ti, e nós nos prostramos em adoração, Jesus. Tu és santo, Tu és santo, Tu
és santo, tu és santo, tu és santo, Jesus. Santo, 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 santo tu és, Jesus. Tu és santo, 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 santo tu és, Jesus. Não sei o que viu, não sei o que viu em mim, Jesus, para amar-me tanto assim, tanta paciência, tanta misericórdia. Me fizeste desejável para ti, me escolheste antes que eu dissesse sim. É tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome e me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração e eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração e eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono
te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Nós te amamos, Deus. Nos encontrou, nos encontrou, nos encontrou. O teu amor nos encontrou. Jesus, Tu és santo, Deus, adorado aqui, adorado, adorado, adorado. Não há outro igual a ti, Jesus. Eu te amo, gritar Pro mundo inteiro ouvir. te amo, te amo, te amo. Jesus, nós te amamos. Eu te Nós te amo e entregamos a vou adoração. gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Jesus, Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Santo Tu és, Jesus. Santo Jesus. E o coração queima por ti, e o meu coração queima por ti, Jesus, e o meu coração queima por ti, e o meu coração queima por ti, e o meu coração queima
deixe sair deste lugar. Eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. E o meu coração, e o meu coração queima por ti, por ti, por ti. E o meu coração queima, queima por ti. E o meu coração queima por ti, incendeia. E o meu coração nos incendeia, Senhor, por amor, de amor por ti. E o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti. E o meu coração incendeia, Senhor, incendeia. Queima por Aumenta a chama, Senhor Deus Pai, de amor por ti, Jesus. Aumenta a chama, Senhor Deus Pai, de vontade de te buscar, de vontade de orar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Senhor, coloca essa vontade em nosso coração, faz ele queimar em vontade de te conhecer mais, de ter mais relacionamento com o Senhor, Jesus. Oh, Pai, realmente, Pai, faça o nosso coração queimar por Ti, pela Tua presença, pela pessoa do Espírito Santo. Oh, Jesus, muda, Senhor, o coração de pedra e coloca um coração mole. Oh, Senhor, queima os nossos corações, Jesus. Ah, nós te amamos, Jesus. Santo, santo, santo Tu és, Jesus. Te agradecemos, Jesus, por esses momentos, Jesus, em que nós podemos falar essas palavras para Ti, Senhor, em união com os nossos irmãos, em união com os santos aqui, Jesus. Jesus, às vezes a gente passa um dia tão corrido, queridos, e chega o final da tarde e a gente tem uma preguiça tão grande de vir. Eu tenho. E toda vez que eu chego aqui, que eu pego o violão, começo a adorar, queridos, eu falo, meu Deus, Senhor, como a minha carne. Nós temos que alimentar mais, queridos. Por isso que a maioria das vezes que eu venho aqui, que eu falo
Eu falo de colocar o nosso coração, que o nosso coração seja intencional todos os dias. Coloca essa palavra na tua cabeça. Não vai ser todo dia que nós vamos estar animados ou cheios de motivação para vir no culto, mas você induz seu coração. Não, alma, louve ao Senhor, alma, busque ao Senhor, alma, entregue adoração ao Senhor. Que mesmo nesses momentos, queridos, de desânimo, nós colocamos o nosso coração diante dele. E quando nós chegamos aqui, quando nós começamos a adorar, nós vemos quão é bom estar na presença dele, quão é bom estar junto com vocês aqui, cantando, adorando, erguendo as nossas mãos, nos rendendo diante dele, colocando as nossas vidas, as nossas coisas, o nosso trabalho, a nossa vida, os nossos filhos, os nossos parentes que não foram alcançados. É tão gostoso, Jesus. Não deixe, Pai, esse amor se esfriar, Senhor, não deixe, Deus. Oh, Pai, nos ajuda a combater, Senhor Deus, Pai, o bom combate, Jesus. Nos dá força, Senhor Deus, Pai, para estar perto de Ti. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, Deus. Nós somos privilegiados por esses momentos. Te adoramos, Pai. Amém, Deus. Dê uma salva de palmas para Ele, queridos, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Em meu coração. Amém, queridos. Você que veio preparado para trazer seu dízimo, oferta, tem QR Code, tem gasofilácio. As crianças, culto abençoado. Pastor Lucas, por favor. Meu coração. Estenda sua mão, vamos orar pela vida do pastor Lucas. A hora que ele chegar aqui, né, gente? Ele parou no meio do caminho. Sim. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo de adoração. Nosso coração realmente queima pelo Senhor. E assim como o Arson ministrou, que a gente possa ser intencional em tudo o que nós vamos fazer para engrandecer, para exaltar o Senhor, Pai. Abençoamos a vida do pastor Lucas, abençoamos o culto das crianças, abençoamos as profs, que seja um tempo, Pai, incrível, que o Senhor possa ministrar conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, a paz, amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que você está unido conosco, louvando a Deus, amém? Mais uma vez, é uma alegria estar aqui. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês, como sempre, aquilo que arde no nosso coração, né? A gente sempre, todos que estão aqui, você já ouviu isso, nós não queremos escolher uma mensagem da Bíblia, fazer um estudo e entregar uma palestra, não. A gente tem uma intenção de tentar buscar o que é o coração de Deus e o que Ele tem ministrado conosco e o que é a vontade dEle de ministrar com a igreja. E essa palavra que eu trago hoje, ela já está no meu coração há algum tempo, na verdade há meses, e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Feche seu olho mais um pouquinho, eu gostaria de orar mais uma vez. Ô Paizinho, ô Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor receba, Deus, essa adoração, que suba como um aroma, e que o Senhor se alegre, Deus, que o Senhor se agrade, Deus,
desse louvor, Deus, que nós entoamos ao Seu nome, nós queremos Te honrar, nós queremos Te homenagear, Deus. Nós queremos estar alinhados com o Seu coração, Deus. Por isso fala conosco. Em nome de Jesus, Pai, eis-me aqui. Usa-me, Deus, e coloca as palavras certas na minha boca. Toma conta do meu ser. E toma conta de cada coração aqui, Pai. Para que cada um possa receber e absorver, Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado conosco, Pai. Para esse tempo, para a nossa igreja. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Queridos, por favor, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo, é sobre isso que eu gostaria de falar, pegando uma carona naquilo que o Arson acabou de ministrar. O Arson falou sobre nós ordenarmos para nossa alma. Louve ao Senhor. O Arson falou de nós termos um coração intencional. Aqui está falando do culto racional. O que é isso? É com a razão, é racional. Não é adorar a Deus quando eu tenho vontade. Não é cumprir os princípios quando o meu coração está borbulhando pela presença do Espírito Santo. Não. É nós fazermos um sacrifício vivo, nós nos apresentarmos dessa forma. E sacrifício, querido, é sacrifício. Sacrifício é você fazer aquilo que para você talvez não seja gostoso naquele momento. É você se apresentar a Deus racionalmente, como um sacrifício vivo, porque você reconhece quem Ele é e quem você é. Então por isso a gente entende a necessidade, a importância de nós nos colocarmos diante de Deus e adorarmos a Deus e cumprirmos os princípios de Deus e meditarmos na palavra de Deus e tantas coisas que você conhece a respeito da nossa fé. Esse é o sacrifício vivo que eu quero trazer para vocês hoje. E ainda nessa linha de raciocínio, eu começo com uma série de perguntas que eu gostaria de te fazer. Se nós somos um sacrifício vivo para Deus, se nós entregamos a nossa... Quem aqui entregou a vida para Deus? Amém? Eu também entreguei, foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Mas se você entregou a sua vida para Deus, quem governa a sua vida é Deus, não mais você. Significa que as suas vontades não importam mais, importa dele. Significa que o teu interesse não importa mais, importa o interesse dele. Os teus propósitos não importam, importa o dele. Senão, você não entregou sua vida para ele. Quando você usa Deus para Ele satisfazer os desejos do teu coração, então você pegou a vida dele para você. Quando você acha que Deus é o seu solucionador de problemas e aquele cara que vai trazer a solução da tua vida e apenas isso, então você pegou Deus e colocou Ele para ser da sua vida e não a sua vida para ser a dele. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, o que importa é a vontade dele e não a tua, e não o inverso. Amém? Então, aqui eu começo com uma série de perguntas. Se a sua vida é de Deus, se você entregou a sua vida para Deus, se é Ele que reina sobre você, se Ele é a sua majestade santa, o que temos feito como sacrifício para Ele? O que cada um de nós,
olha para si mesmo, que essa pergunta eu fiz para mim. O que eu tenho feito em sacrifício a Deus? Qual o sacrifício que você tem feito na sua vida particular, em prol do reino? São 2 horas de culto na igreja, 2 vezes por semana? É esse o seu sacrifício em prol do seu Senhor? Começa a se perguntar aí, querido. Qual tem sido a sua contribuição para que o nome dele seja exaltado, para que vidas sejam salvas, para que o reino seja expandido? Qual que é o tempo que você dedica em prol dele? Se ele é o Senhor da sua vida, se ele é o dono da sua vida. Qual que é o dinheiro que você gasta em prol dele? Já parou para pensar como nós somos muitas vezes egoístas? Além do tempo, dinheiro, né, além do seu esforço, o que você tem deixado de fazer em prol dele? Vamos voltar para o que o Arson ministrou. Nós precisamos ordenar para a nossa alma: ó alma, submeta-se ao Senhor, louve ao Senhor, cumpra os propósitos do Senhor. Se você está com vontade ou não, não interessa, porque nós precisamos nos apresentar os nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. É isso que diz a Bíblia. E sabe, queridos, no meio de tudo isso, eu já tinha essa linha de raciocínio mostrada, assim, desenhada. Eu gostaria de ministrar esse tema com vocês. E terça-feira, antes de ontem, o pastor Murilo me mostrou uma música que a equipe estava tirando e eu não sabia, nunca tinha ouvido essa música. E no primeiro momento o pastor me mostrou a música, cara, sensacional, sabe? A música é muito boa, é muito boa. E foi isso que veio no meu coração naquele momento, mas logo em seguida, quando eu comecei a meditar na minha ministração, daí que eu falei: meu Deus do céu, gente, é a música perfeita para aquilo que eu gostaria de ministrar. Então nada melhor do que nós ouvirmos essa canção nesse momento. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa oração, nessa declaração que é feita. E como eu sempre proponho para a igreja, que cada um avalie a si mesmo. Se nós estamos vivendo isso que eu acabei de dizer, essas perguntas que eu acabei de me fazer e proponho elas para vocês. Ouça essa canção, amém? Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está, e eu não sou digno de desatar suas sandálias. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá.
estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e o caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono. Santo, tu és Senhor. E ele virá, soberano em poder, ele
por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E Ele virá, soberano em e o governo, vejam, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia. Podemos tudo ir embora para casa já. Essa canção é linda, querido. Eu não sei se entrou no teu coração a profundidade dessas palavras, mas eu te pergunto: você está gastando a sua vida para Ele? Com alegria? Você está perdendo com amor e alegria? Sabe, queridos, nós somos sacrifício vivo. E se você está usando Deus para resolver os seus problemas e só para isso, você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada quem é Deus. E que você possa, assim como eu, ficar triste, porque talvez a gente pode fazer mais do que a gente está fazendo. Todas essas perguntas que eu te fiz, o que você tem feito em sacrifício para Deus? Qual que é o sacrifício da sua vida? Quanto tempo você tem dado para Deus? Quanto dinheiro você tem gastado com o reino? O que você tem deixado de fazer em prol dele? São todas coisas que fazem nós gastarmos a nossa vida para Ele, por amor e com alegria, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Sabe, querido, essa música mexeu comigo e eu espero que ela mexa com você também. E nessa linha de raciocínio, entre tantas coisas que nós podemos fazer para ser um sacrifício vivo, eu quero dar ênfase nesse dia em especial. Aqui eu começo a minha ministração em apenas um dos meios de nós nos sacrificarmos para Ele. E eu estou falando do jejum. O jejum é algo que nós sempre aprendemos, minha casa desde criança. O jejum sempre fez parte do mundo cristão, mas eu sou sincero em dizer que a cultura de ter uma vida com jejum, ela entrou na minha casa
em 2024. Infelizmente, demorou tanto. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco mais sobre jejum, porque o jejum é uma forma muito fácil de nós nos aproximarmos de Deus, muito fácil de você colocar sua vida como um sacrifício por Ele. E quando eu digo 2024, eu não estou falando que eu nunca fiz jejum, fiz dezenas de jejuns na minha vida, mas quando a gente fazia jejum, era um aqui, outro acolá, e era quando o pastor pedia, porque ia ter encontro, alguma data especial, e daí a gente fazia aquele jejum, né, para tampar o sol com a peneira, de algumas horas, ou quem sabe algum dia, e aquele jejum meia boca, que a gente quer comer uma parte das coisas, outra parte não, e a gente fica tentando camuflar e disfarçar o jejum. E em 2024 a gente passou a ter um entendimento melhor, graças a Deus por isso, e a gente começou a fazer jejuns um pouco mais desafiadores. E o meu objetivo aqui hoje é te motivar, te convencer a ter uma cultura de jejum, que isso vai mudar a sua vida. E é uma forma de você gastar um pouco mais da sua vida com Deus, com amor e com alegria. É uma forma maravilhosa de você se aprofundar um pouco mais em Deus, de você ter novas experiências, de você consolidar a sua fé, de você combater o bom combate. Sabe, uma forma muito maravilhosa, muito fácil, muito acessível, de você alcançar novos níveis em Deus. Então meu objetivo aqui hoje é te motivar a ser um sacrifício vivo, e hoje, dando um pouco mais de ênfase para jejum, entre tantas outras coisas que você mesmo pode estudar na sua casa. Amém? Todos nós sabemos que o jejum é uma das formas de nos aproximarmos de Deus, né? E esse é, sem dúvida nenhuma, o objetivo principal do jejum. Mas eu quero te trazer aqui algumas curiosidades que, ao longo desse tempo, eu andei me aprofundando um pouco mais, estudando, e eu quero te trazer alguns benefícios do jejum, que talvez você não conheça, que são acessórios, é o bônus, porque o teu objetivo em fazer um jejum é se aproximar de Deus, é esse o seu objetivo, esse é o seu cerne, o seu principal. Mas junto com o jejum, muitos outros benefícios acontecem na sua vida, coisas que outrora eu não sabia, e eu quero compartilhar com vocês, e eu quero muito aqui dar crédito para o Luciano Subirá. Esse livro é do Luciano Subirá, chama Cultura do Jejum, eu te motivo a lê-lo, mas eu quero te trazer aqui alguns pedacinhos desse livro. Luciano Subirá, ele é uma referência, né? Te motivo a ler esse livro, não só esse livro, todos os livros que tiver do Luciano Subirá, leia. Ele é uma referência na nossa nação, um homem de Deus, um homem com quem eu já aprendi demais, muita coisa eu aprendi com ele, muita coisa ainda vou aprender, e se um dia eu chegar perto do conhecimento que ele tem do reino, eu vou ficar muito contente. Então assim, eu te motivo muito a aprender, porque graças a Deus nós temos referências de homens de Deus, homens que são realmente dignos de honra, porque carregam uma presença, carregam um esforço, uma disciplina, e vivem uma vida diante do trono, e a gente pode ter como referência pessoas que já estão num lugar que a gente gostaria de estar. Então, créditos aqui para o Luciano Subirá, honra para o nome dele, e agradecimentos por tudo que ele tem nos ensinado. Mas eu quero compartilhar aqui, nesse tema específico, alguns benefícios do jejum. Minha página saiu do lugar aqui, já achei. Alguns que você não sabe, eu só vou ler os tópicos, tá bom? Não vou ler um livro para vocês, mas alguns dos benefícios do jejum, e tudo isso aqui, querido, é pesquisa científica publicada, tá? Não vem dele, né? São pesquisas credenciadas, publicadas, randomizadas, conforme manda o figurino. Então isso aqui nós não estamos falando, não foi o seu João que falou tomando sorvete na padaria, não, isso aqui é coisa séria, tá bom? Então o jejum, ele tem alguns benefícios
Entre eles, ele melhora os marcadores metabólicos e inflamatórios, incluindo lipídios e HDL, que é aquele colesterol que todo mundo morre de medo. Ele ajuda, obviamente, no controle de peso. Ele ajuda na sensibilidade da insulina, reduzindo seus níveis. Ele quebra o excesso de reservas de gorduras, aquelas perigosas que ficam armazenadas nos seus órgãos. Ele dá economia da massa muscular magra. A cetose, ela tem um efeito anorexígeno, ou seja, ele reduz o seu apetite. Ele te ajuda a comer menos através da liberação de CCK. Ele aumenta a produção de adiponectina, proteína com atividade alguma coisa difícil. Além disso, anti-inflamatória, antidiabética e que ajuda a regular a composição corporal. Deixa eu dar um testemunho particular. O jejum, ele é anti-inflamatório, cientificamente comprovado. E eu sou uma comprovação disso, porque todos sabem que às vezes eu sofro com um espinho na carne que é meu joelho. Toda vez que eu exagero um pouco mais, meu joelho incha, inflama, eu tenho um pouco de dificuldade, ela vai passar, mas por enquanto eu tenho lutado, eu tenho dificuldade de subir escadas, de ficar em pé. E esses dias eu estava fazendo um propósito com Deus, um jejum um pouco mais prolongado, e eu só fui perceber quando eu fui treinar na academia, que eu falei, uai, cadê a dor do meu joelho? E daí eu lembrei que eu estava em jejum. Então é um milagre, sim, é um milagre, mas é um milagre motivado pelo jejum, que aqueles que não creem também vão receber esse milagre. Então, querido, entenda, o jejum tem muitos benefícios. Continuando, no seu cérebro, ele melhora a cognição, ele estimula a neuroplasticidade, ele regula a produção de beta-amiloide. No sistema cardiovascular, ele reduz a pressão arterial, aqueles que têm pressão alta, fica a dica. Ele reduz a frequência cardíaca em descanso e a maior resistência ao estresse. Nos músculos, melhor sensibilidade insulínica e reduz inflamação. Queridos, isso entre outros. Deixa eu ler um pouco mais, porque tem muita coisa interessante. O jejum, foi feito um estudo científico na Alemanha, numa instituição famosíssima, dirigido por Buchinger, e nesse estudo, ele avaliou 1.422 indivíduos, jejuns de 5, 10, 15 e 20 dias. Querido, quando eu falo jejum, é água, tá? É zero de comida, somente água. Então, foram grupos de 5, 10, 15 e 20 dias sem comer nada. E a conclusão do estudo, que está publicado, é que ele é seguro, terapêutico e eficaz. Ele promove o bem-estar emocional e físico. O metabolismo muda o seu consumo de energia de glicose para o consumo de gordura, causando muitos efeitos benéficos. E eu já li muitos efeitos benéficos, eu não vou ficar lendo de novo. Mas entre eles, níveis mais baixos de colesterol e lipídio no sangue, normaliza a pressão arterial, melhora os parâmetros de diabetes, como glicemia, insulina e por aí vai. 84% dos casos de condições graves de saúde com artrite, diabetes tipo 2, bem como esteatose hepática, hipercolesterolemia, pressão alta e fadiga, melhoraram com o jejum. Então, queridos, eu estou falando de estudo científico. E para finalizar, você que fica assustado com 5, 10, 15, 20 dias sem comer, 93% dos sujeitos, desses 1.422, não sentiram fome durante o jejum. Eu te explico isso porque talvez você não entenda. Você tem algumas reservas de açúcar e glicogênio no seu corpo, quando elas terminam, a sua fome acaba. Isso demora cerca de 2 dias. Então, os 2 dias do jejum são os 2 piores dias. Você sente muita fome. Por quê? Porque o seu corpo está pedindo por mais açúcar. Quando o açúcar acaba, o glicogênio acaba, então, a fonte de energia que o seu corpo passa a usar, vem da gordura.
acumulada no seu corpo. E daí a sua fome acaba. Acaba é exagero, mas minimiza. Então, querido, não existe nada de a temer contra o jejum, muito pelo contrário. Às vezes a gente morre de medo de jejum, a gente acha que a gente não vai dar conta, a gente dá. O seu corpo é mais resistente do que você imagina. E o jejum, ele traz muitos benefícios além desse. Isso aqui é o que está escrito no livro, mas eu queria compartilhar mais alguns. Antes eu não poderia deixar de citar o Prêmio Nobel 2019, acabou de ser, Prêmio Nobel de Medicina, o japonês Yoshinori, ele ganhou o Prêmio Nobel por seus estudos sobre autofagia. Autofagia significa autocomer, tá bom? Então são as nossas células se autocomendo. Eu vou te explicar brevemente o que acontece, para que você entenda o tanto que isso é precioso. A autofagia é quando as suas células são eliminadas para gerar energia para o seu corpo. Quando você não tem mais açúcar no seu sangue, começa-se um processo de autofagia. E as células que porventura sejam ruins, elas serão eliminadas pelo seu próprio organismo, que é extremamente inteligente, uma máquina perfeita, te livrando de potenciais células que porventura poderiam se transformar em doenças. A autofagia é um milagre, é uma medicina que você tem dentro de você. A autofagia significa que todas as células ruins, que podem, em algum momento, te trazer danos severos, elas serão destruídas. Acontece que se você comer normalmente durante toda a sua vida, você vai estar sempre alimentando essa célula. Se tem comida para todo mundo, não tem por que as células morrerem. Não tem por que existir autofagia se tem energia de sobra no seu corpo. Mas quando acaba a energia, começa um milagre, chamando autofagia, que é uma autolimpeza de tudo aquilo que existe de ruim no seu corpo. Jesus jamais proporia nós fazermos jejuns, se jejum fizesse mal para a nossa saúde. A partir desse prêmio Nobel, dezenas de publicações a respeito de autofagia e jejum têm sido publicadas. Sempre a favor, sempre mostrando grandes benefícios da autofagia, do jejum e todas as suas consequências. E daí eu quero trazer mais um, que daí você pode inclusive pesquisar na internet por conta própria, chama proteína do choque. Proteína de choque são proteínas que você tem armazenadas de emergência no seu organismo. E elas não são liberadas. Elas estão lá para quando houver um choque. É por isso que elas têm esse nome. As proteínas de choque, elas são liberadas quando o seu corpo sofre um estresse que ele não está acostumado, um estresse severo. Quando o seu corpo entende que você tem risco de morte, ele libera as proteínas de choque. As proteínas de choque são uma farmácia que você tem armazenada numa gaveta dentro do seu organismo. Depois estuda isso, dá o clique no Google que vale a pena. As proteínas de choque, elas são liberadas em momentos de estresse, e o jejum é um desses momentos. Outro desses momentos são temperaturas extremamente baixas ou extremamente altas. É por isso que tem crescido a cultura no mundo de pessoas entrarem naquela banheira de gelo. Vocês já viram um monte de gente, né, que está sendo adeptos? O que acontece? Eles vão lá e entram numa banheira cheia de gelo e ficam pelo menos 6 minutos, no mínimo. Esse choque que traz no seu corpo, risco de morte, você ficar numa água extremamente gelada, faz com que essas proteínas sejam liberadas e te traz um benefício, uma autolimpeza. Assim como temperaturas extremas, acima de 60, e assim como o jejum.
Então, querido, tudo isso são benefícios que são acessórios. Vou compartilhar mais um. Paladar. O paladar de todo mundo está estragado. Sabe como que a gente estraga nosso paladar? Com excesso de sal, com excesso de açúcar, com café, com bebida alcoólica. Eu trabalho com alimentos. Profissionais que avaliam, que trabalham com paladar, com análise sensorial, eles não consomem nada que tem muito açúcar, nada que tem muito sal, nenhuma bebida alcoólica, não tomam café, nada que seja extremamente ácido. Por quê? Porque senão eles estragam o paladar. E a nossa cultura, cheia de açúcar, faz com que o nosso paladar se acostume com o açúcar. Você perde a sensibilidade ao açúcar, então você come mais açúcar, porque a sua sensibilidade já foi para o buraco. Quando você faz jejum prolongado, você reseta o seu paladar, e a sua sensibilidade aos sabores eleva-se exponencialmente, a ponto de você não conseguir tomar uma água, se ela tiver um gosto um pouco estranho, coisa que outras pessoas nem notam, a ponto de você colocar limão na água e sentir ele doce, porque o seu nível de sensibilidade ao açúcar voltou lá para cima. Então o paladar passa a ser muito mais apurado. Por fim, para terminar, porque eu não quero me delongar nisso, eu quero concluir com o acessório, o bônus mais importante de todos, ao meu ver: domínio próprio. O jejum te ensina a ter um domínio próprio que nós não estamos acostumados. E esse domínio que você passa a ter, ele se expande para outras áreas da nossa vida. Você passa a ter muito mais controle emocional. Você consegue se segurar muito mais, você consegue refletir em momentos que antes você não se refletia. O domínio próprio, que é um fruto do Espírito, que é aquilo que Deus deseja que você tenha, ele é extremamente potencializado com o jejum. E tudo isso que eu falei é apenas acessório, é apenas o bônus daquilo que é o principal, que é a sua intimidade com Deus. Querido, você não tem noção, quando você faz jejum, sobra tanto tempo na sua vida. Sabe por quê? Porque você não tem que ir no mercado comprar comida, você não tem que preparar o almoço, a janta. Você chega em casa, não tem nada para fazer, que você não vai jantar. Sobra tanto tempo, você fala: meu Deus do céu, gente. É aquele tempo que você tem para reservar para Deus. Então o jejum, ele te abre portas para você sair das suas águas que estão aqui e caminhar para águas um pouco mais profundas, e ter tempo para ouvir o que Deus tem para te falar. O jejum, ele abre portas para você experimentar um pouquinho mais de Deus, para você caminhar em direção a águas profundas, em direção à intimidade, a gastar tempo com Deus. Meu Pai do céu, nem comecei a pregar, já terminou o culto. Misericórdia. E querido, eu quero trazer para você o contrário do jejum. O que é o contrário do jejum? A gula. Crente não bebe, mas come. Querido, a gula é pecado. Isso me incomodou tanto. Na verdade, esse foi um dos principais motivos que eu comecei a estudar mais um pouco sobre esse tema. Sabe por quê? Por que a gente nunca reparou nisso? Gálatas 5, por favor. A gente vai ter que ler. Gálatas 5, é os frutos do Espírito, amém? Decora, os frutos do Espírito está em Gálatas 5. E os frutos da carne também. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice e glutonaria. Querido, está no mesmo pacote da feitiçaria. Está no mesmo pacote da prostituição, está no mesmo pacote da idolatria, das facções. Por que quando a gente fala em feitiçaria, a gente até arrepia, fala, ai, misericórdia, sangue, fogo e coluna de fumaça, Deus o livre de feitiçaria? Por que quando a gente fala para idolatria, a gente fala, não, Deus tem misericórdia, tem tanta idolatria na nossa nação? Por que quando a gente olha para prostituição, a gente quer que o cara vá para a cadeia? Porque é um pecadaço. E está tudo no mesmo pacote. Mas a glutonaria, a gente passava o olho assim, e ninguém reparava que a glutonaria estava lá. Ninguém dava bola. Glutonaria parece uma coisa tão boba. É pecado? Sim, querido, é pecado. É pecado. Provérbios 23, 20. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que empanturram de carne. A gente sempre deu tanta ênfase para o bêbado. Misericórdia, alcoólatra, bêbado. E o glutão? Quantos de nós somos glutões? Quantas vezes nós não demos a mínima bola para o tanto de comida que a gente ingere? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É isso que está escrito na Bíblia. Mas na sequência ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por coisa nenhuma. Querido, a gula também é pecado. E mais do que pecado, ela é falta de domínio próprio. Então a gula é o oposto do domínio próprio. Você não consegue se controlar. Você não consegue deixar de comer aquele doce gostoso. Você não consegue fechar a geladeira. O jejum te proporciona fugir de tudo isso. Sabe, a gente precisa levar a sério. Em alguma pregação aqui nesse altar, eu trouxe uma palavra de Kant. Ele fala assim, você só é livre quando fizer o que não quer. Lembram disso? Talvez alguém lembre. Ser livre é fazer o que você não gosta, porque vai te fazer bem. Então não interessa se você está com vontade ou não, fecha a boca. Fecha a boca e tenha domínio próprio. Sabe, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Então a gente precisa ter esse esforço em mente. A Bíblia também diz que tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então a gente tem que ter um propósito firme, queridos, e viver uma vida de sacrifício vivo. E quando eu falo em sacrifício vivo, eu estou dando ênfase para o jejum, mas vai muito mais do que o jejum. Sacrifício vivo é você ter uma vida de oração. A Bíblia diz, entra no teu quarto e fecha a porta e ore ao seu Pai que está nos céus. Uma vida de sacrifício é você examinar a Bíblia, não é ler, não leia a Bíblia, estude a Bíblia. A Bíblia fala assim, examinai as Escrituras. A Bíblia manda você vir na igreja. A Bíblia fala assim, não deixe de congregar. A Bíblia manda você adorar a Deus. Adore do jeito que o Arson falou. Ordena para a sua alma, não importa se você está com vontade ou não. Separa um momento, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Amém? E eu quero finalizar com uma pergunta que me chocou. Eu ouvi uma pergunta e eu quero replicá-la. Quem aqui morreria, daria sua vida por alguém da sua família? Eu não teria problema nenhum em dar minha vida por alguém da minha família.
a resposta foi de bate-pronto. Eu morreria fácil por qualquer um da minha família. Pela minha filha, pela minha esposa, pelos meus irmãos. Eu morreria por eles. E eu sei que a maioria aqui morreria por alguém da família. Mas agora eu te faço outra pergunta. Você viveria por alguém da sua família? Sabe o que significa viver pela sua família? Significa você cuidar desse templo que Deus te deu. A gente precisa começar a levar isso a sério. E talvez eu demorei mais do que gostaria para aprender isso com essa profundidade. Gostaria muito de ter esse entendimento há 2 décadas atrás. Mas hoje eu tenho e quero compartilhar com você. Viva pela sua família. Viver pela sua família significa você parar de ingerir porcaria agora, porque isso vai te custar caro no futuro. E eu quero chegar nos 100 anos, eu vou chegar lá. Mas para eu ter a minha velhice com saúde e ver meus netos crescerem, eu preciso cuidar do meu corpo agora. E se nós entregamos o nosso corpo a Deus, o seu corpo é o templo. E se um dia Jesus vier, antes que a gente vá, como vai estar o teu templo? Como que você tem cuidado daquilo que Deus te deu? Sabe, a gente tem sido muito relaxado. Se nós não cuidarmos do templo que Deus nos deu, como é que você vai cumprir o seu propósito? Como é que você vai viver com longevidade? E eu repito aquela frase do grande pregador que morreu com 20 e poucos anos: Deus me deu uma palavra e um cavalo para entregar a palavra. E eu não cuidei do cavalo, e a palavra não chegou onde deveria. Querido, viva pela sua família, porque morrer por ela é fácil. Viva. Para viver, fecha a boca, para de comer porcaria, vai para a academia, vai fazer exercício. Ah, pastor Lucas, mas é difícil. Sim, é difícil, e daí? Pague o preço. É difícil pra caramba, eu sei, é tempo, dói, cansa, e daí? O preço que você vai pagar vale muito a pena. Então cuide do templo do Espírito que Deus te deu, querido. Sabe, a comida, ela é uma arma, e nós temos cavado a própria cova. Vou repetir, nós temos cavado a própria cova, através de alimentos impróprios, através de falta de cuidado com o corpo. E muitas vezes aqueles que são magros, acham que não precisa cuidar do corpo porque é magro. Ei, louve a Deus por Deus ter te dado uma genética que você não engorda, mas fique esperto. A diabetes vem para a sua vida, se você não se cuidar. Colesterol vem para a sua vida, mesmo sendo magro. Todos os hormônios são desregulados. Se você for acometido por alguma doença e não tiver músculo, você morre. Então seja forte, tenha músculo. O presbítero Marco me falou: o seu corpo precisa ser uma máquina, não um fardo. Cuide do templo do Espírito. Amém? Fica de pé, eu gostaria de orar com você. Me perdoem pelo tempo, mas que essa mensagem sirva para que você se coloque diante de Deus como um sacrifício vivo, agradável, santo. E como eu disse, eu dei ênfase para o jejum, mas tantas outras coisas que Deus pode colocar no seu coração, para que você seja um sacrifício
e se apresente diante dele e ele se alegre contigo. Amém? Senhor Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus, por tanta negligência, por tanta falta de conhecimento, Deus, por tanta falta de disciplina. Nos perdoe, Deus, por tantas coisas que somos relaxados, Deus, que não fazemos o que deveria ser feito. Nos perdoe, Deus, pela nossa preguiça, Deus, pela nossa falta de disposição, Pai. Nos perdoa, Deus, e nos ensina, Deus, a sermos melhores e a nos posicionarmos diante de Ti como sacrifício vivo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Murilo. Queridos, então, recados. Essa sexta-feira não tem nada, né? Então, sábado, culto dos jovens, às 19. Domingo nós não temos EBD, nós estamos num período de recesso, terminamos recente uma. Domingo, às 19 horas, você está intimado, vai ser um cultaço, e você precisa estar aqui como um sacrifício vivo, amém? Glória a Deus. Baixe sua cabeça mais uma vez, quero te abençoar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis a tua noiva, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Deus os abençoe. Amém?